Uma produção 808. Olá! Tudo bom? As queridas nossas, Ana, queridas e queridos. Vamos lá. Queridas. Queridas, tá. Pra ficar no plural. Estamos aqui de novo no nosso pod, no seu pod preferido e no nosso pod aqui do coração, né, Raquel? Com certeza. E hoje quem que vai juntar aqui com a nossa mesa? Hoje nós trouxemos, assim, a primeira de uma especialista. Segundo pedidos, por isso continuem comentando, continuem opinando, que a gente lê tudo, a gente vê lá o que vocês estão falando. E aí nós trouxemos uma especialista e nós vamos chamar a Poliana. Seja bem-vinda. Olá, meu nome é Poliana Cordeiro César Pacello. Eu sou filha da Ellen Cordeiro César, que é psicóloga aposentada. Eu sou filha do Eliezer Barreto César, que é professor universitário aposentado. Eu sou irmã do Wellington Cordeiro César, que é publicitário, mora em São Paulo. Eu sou mãe da Isadora, de 25 anos, que faz jornalismo em São Paulo. Eu sou mãe da Helena, de 24 anos, que faz medicina e mora na Alemanha já há 7 anos. Eu sou médica ginecologista, trabalho com o universo feminino de 9 a 90 anos, né? E sou feminista, sou antirracista, sou anti-homofóbica e adoro algumas coisas, adoro muitas coisas. Entre outras coisas, além da medicina, eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de ler, eu gosto de filmes, eu gosto de receber amigos na minha casa, gosto de jantares, de organizar festas e gosto de montar a casa de quem queira, né? Então montei casa para as minhas filhas, montei casa para meu irmão, montei as minhas casas muitas vezes. Então dizem que se eu não fosse médica, eu seria organizadora de festas ou de casas. Uau! Ok? Olha a nossa responsa hoje, dona Raquel. Eu já tô querendo pegar o cartão, né? Porque eu só conheci o lado médico. Só conheci né? o lado, Por isso ela é poli, entendeu? Por isso é pronto, poli. tá no nome. Tá no nome. Então, bem-vinda, Poliana, à nossa mesa. Obrigada, viu? Que você fique à vontade. Como eu falo sempre, essa mesa é livre para qualquer assunto. Que legal. Vamos lá? Menopausa. Você acha que é um tabu que a gente está longe de desconstruir ainda? Eu acho. E é uma pena. Eu gostaria que a gente estivesse mais perto de desconstruir. Quando a gente faz um monte de avaliação histórica da menopausa, a gente vê umas coisas que a gente entende, né? Que as mulheres já sofreram muito. Então, eu sempre conto uma historinha lá das mulheres que no século XVII foram queimadas na fogueira. Era um grupo de, coincidentemente ou não, elas eram todas mulheres menopausadas, que começaram a ter alguns comportamentos nessa fase, foram consideradas loucas. Verdade. E foram queimadas na fogueira. Consideradas bruxas. Consideradas bruxas. Coincidência ou não, essas mulheres estavam todas na menopausa. Uau! Né? Gente, Então, que surpresa, eu não sabia! A gente vem trazendo tudo isso já de muito tempo. Depois aqui no século XIX, 1800 e pouco, as mulheres eram internadas como loucas, né? Os manicômios, então assim, as mulheres... Até por estar com o cabelo mal feito, né? Tudo, porque elas tinham calor, porque elas estavam comportamentos diferentes. Então, eu estaria elas eram internada agora, estranhas. por exemplo, nesse minuto Estaria. eu estaria sendo internada. Estaríamos todas. Então, estaríamos todas, né? Mas eu acho assim, a despeito de tudo isso, dessa mudança, essa transição entre uma fase em que a gente produz hormônio e uma fase que a gente deixa de produzir hormônio, é uma transição muito esquisita, que a gente não se reconhece também, a gente também não se reconhece. E a gente busca às vezes o RG nisso tudo? muda totalmente. E a gente às vezes fica pensando assim, será que o que está acontecendo comigo é normal, é fisiológico, é alguma coisa física, ou de fato eu estou enlouquecendo? Sim. Ou eu estou ficando deprimida? Essa ou sensação eu estou... é A gente real, tem essa pergunta. sensação de enlouquecimento é real, né?
A gente tem essa sensação, eu acho que eu tô ficando louca, né? Sim, a gente tem. Mas aí eu acho que aí é que vem a história. O que eu tô tentando fazer aí com as minhas pacientes, com as mulheres com as quais eu convivo, é tentar desconstruir um pouco esse mito de que a gente vai ficar só falando do ruim, entendeu? Entendi. Então assim, não, porque a menopausa é muito ruim, porque a menopausa é isso, tudo bem, isso a gente sabe porque a gente chega nisso, a gente tem essa experiência. A gente sentiu. A gente não precisa nem falar, a gente está vivendo isso. Isso. Né? Mas eu acho que a gente precisa fazer uma outra fala, que é a seguinte, é ter a compreensão, é fazer a pergunta, é isso mesmo ou tem alguma coisa errada comigo? É menopausa, isso que eu estou passando? Ou está alguma coisa errada e eu tenho que fazer alguma outra coisa? A gente faz essa pergunta, faz a constatação, mas aí eu acho que a gente precisa fazer o enfrentamento disso, porque existe o enfrentamento disso. A gente entendendo que isso é normal, né, que a gente, assim, só o gineco basta, né, que não precisa ir pro psiquiatra, né, assim. Pai de santo, benzedeira. Eu acho que assim, eu acho que dá pra gente curtir, entendeu? Assim, a gente vai ter, assim, que tem tudo, que nem eu falei pra você, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E eu falei que eu acho de moro achar, né? Mas e tem o lado bom da menopausa? Tem o lado bom. O lado bom da menopausa, além de parar de ficar uma menstruada, verdade, hein? além de parar Vou te as dizer. regras. Não, vai ter muita coisa. Por exemplo, a primeira delas, vamos pensar que coincide, a menopausa ela coincide com a nossa maturidade. Sim. Então, assim, é um prêmio a gente chegar, assim, nós não estamos ainda aos 90, mas a gente tem maturidade, então é um caminho novo pra gente desbravar, a gente fica mais segura, a gente sabe dizer mais não, a gente sabe um pouco mais o que a gente quer, então é uma conquista, a gente chegou ali. Mas a gente se livra também das questões físicas. Gente, a despeito de que menstruação é normal, a despeito de que a gente menstruou, de que menstruação faz parte da vida do universo feminino, é muito bom a gente não menstruar. É muito bom a gente não Sensacional! menstruar. Não é? É sensacional. Outro dia eu li na internet uma coisa sensacional. Menstruação devia de ser assim, ó. Vinha um dia e falar, não, você não está grávida, tchau. Dá o aviso e vai. Mas não podia? Dá o aviso e mas vai. não podia. Não, papai do céu, eu não acho que o senhor errou, mas olha... Mas isso é chato. Vou perguntar. Então veja, a gente se livra disso, a gente se livra de um negócio que, tudo bem, hoje em dia a gente tem tratamentos pra gente não menstruar, a gente pode fazer isso. Mas ter de uma essa forma liberdade, natural, essa uma liberdade liberdade. natural Sim. e que vai, esse peso sai, e aí sai tudo junto, Sai né? tudo junto. Sai a TPM, sai a cólica, sai a preocupação da gente estar grávida quando a gente às vezes comete algum descuido e a gente Não quer. não planejou para aquele momento. Sim. Então assim, é uma liberdade muito grande. Eu acho que sim, tem o lado bom, que são essas, eu colocaria assim, sucintamente, a parte física, que é tudo isso, e tem a parte que coincide com a maturidade e com o que a gente vai, o caminho novo que a gente vai abrir a partir dali. Agora, vem um monte de coisa complicada também junto, porque com essa maturidade vem um momento que os filhos estão saindo de casa, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Não é, gente? Não, mas isso é super tranquilo. O ninho tá ficando vazio, né? Tudo coincide. Então, por isso que eu acho que as mulheres, elas tem hora que eu vejo, assim, algumas pacientes minhas que elas chegam à beira do desespero, porque elas não estão entendendo toda a mudança que está acontecendo com elas, tudo ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo. E a busca do RG, né? Porque quando o ninho fica vazio, ou mais vazio, no meu caso, que eu tenho a Bela em casa, no momento que você tem 3 e você reduz para 1, é uma diferença. E é a hora que você fala, nossa, é o que eu tava falando com a Raquel outro dia. A gente senta no sofá e não sabe nem o que assistir mais na televisão. Exato. Porque você sempre... Não, e não estou reclamando disso, lá em casa, mas você sempre foi a última da lista do Spotify, você sempre foi a última da lista da Netflix, você sempre foi a última da lista da televisão. E daí você senta uma hora que reduz isso e você fica sozinho, eu não sei o que assistir, eu não sei o que ouvir, né? Não, mas e você, assim, não sei, que nem lá em casa, a Fefe foi a última a sair, saiu meio junto com a Lelê o ano passado, então assim, já estão fazendo quase 2 anos. Sim. E aí eu ainda assisto TV pensando assim, nossa, isso aqui elas iam gostar. Isso. Ou tipo, isso aqui o Kaique ia gostar, isso aqui a Letícia. Mas isso eu só acho que pra Quando, sempre. assim, quando eles eram pequenos, uma vez eu fui almoçar sozinha
num restaurante, coisa que assim, porque eu tava trabalhando numa outra cidade, eu fui almoçar. E aí eu peguei, tipo assim, 3 ovinhos de codorna, além dos meus, porque eu falei assim, se eles não pegarem, eu vou dar um pra cada. E assim, eu não tava com eles, então eu tive que comer 6 ovinhos de codorna. Aí você fala assim, por que eu fiz isso? Né? E a gente tá sempre pensando. A gente tá sempre pensando. Porque tá sempre muito registrado no RG. Eu acho que acaba registrando no DNA, né? Nem é mais o RG, né? Acaba registrando no seu DNA a maternidade, né? E a menopausa é um fim disso também, né? É o fim da reprodução, né? É um marco de uma etapa nova. Para mim, eu acho que quando vocês falam, né, do resgate do RG em muitas questões, principalmente questão da maternidade, eu tenho uma lembrança de uma coisa que não está tão longe assim, né? Que aconteceu da seguinte forma: as minhas filhas têm 25 e 24 anos, então elas já estão fora de casa há um tempo. Quando elas saíram, o primeiro ano que elas saíram, foram estudar em São Paulo, elas eram terminando a adolescência delas, foram estudar em São Paulo, e de repente eu abri a porta, entrei em casa e fiz assim, ai, que delícia, meu Deus, que liberdade. Você achou bom? Eu achei uma liberdade. Porque eu não tinha mais aquela confusão para sair de casa de manhã e ir vamos, porque eu vou atrasar para o meu consultório, vocês não podem me atrasar. Vocês têm... Mãe, mas é a gente que chega... Nós abrimos o colégio todos os dias, não é possível, a gente chega super cedo. Não quero saber, a condição para eu levar é essa, senão a gente tem que arrumar outro jeito. Bom, aquela correria... Aí eu fiquei muito feliz, eu dei aquela respirada, falei, gente, eu curti um ano que eu falei assim, que liberdade, eu posso fazer o que eu quero com o meu tempo, né? Maravilhoso. Segundo ano, eu me toquei que eu tava sozinha, que eu não tinha mais aquela confusão, que eu não tinha mais as meninas dentro de casa. Passou aquela euforia. Passou a euforia, veio a tristeza. Veio porque deu saudade daquela vida que eu tinha e que eu tinha certeza que ela não ia voltar mais, porque ela nunca mais volta do mesmo jeito. Não. Ela vai voltar Nunca sempre mais. diferente. Quando ela voltar, ela vai voltar diferente. Né? Então me deu aquela tristeza. Durante um ano eu fiz um esforço muito grande para repensar essa nova fase e lidar com essa tristeza. Isso foi mais um ano. No terceiro ano, então... elas já com a vida delas mais organizada e agora sim, já na faculdade, tudo, elas viraram adultas. E aí o legal, aí a volta dos filhos adultos, porque aí é um outro momento diferente. Sim. Né? É uma outra relação deles com a gente, com a casa. Com a casa, com tudo. Com tudo. E é bem legal. É bem legal. A volta é bem legal. Muito legal. Mas eu devo confessar, é impactante a hora que vai, né? O meu primeiro, o Luca... quando ele foi pra Campinas, né? Sim. 70 quilômetros. Ali. 70 quilômetros. Logo ali. E aí fomos levar, né? E ele passou na Unicamp. A Unicamp é bem perto do carnaval. Então, assim, tem aquelas fases de matrícula. Você deixa um dia, eu não sei direito, mas na quinta-feira de carnaval ele vai. Depois do carnaval ele vai, tem que assistir aula. Logo era sexta, ele ia voltar pra casa, porque ainda não estava tudo arrumado, organizado. E a gente foi levar ele na quarta-feira de cinzas e eu chorei o caminho inteiro. E o Fernando falou pra mim, você sabe que ele volta daqui 2 dias, ele tá em casa de novo. Eu falei, eu sei que ele volta, mas ele foi. É diferente, mas ele ele foi. Mas ele foi. É o ir, né? Entendeu? De uma vez, porque você sabe. E eu falei isso. Não, e aí você me falou, uma vez você falou assim, que eu falei, não sei o que a gente tava comentando, isso aí você falou assim, você sabe que eles não voltam, né, Raquel? Não voltam. E aí, assim, eu sabia, mas ela não precisava falar. Entendeu? Muito bocuda. Assim, eu tinha lá no meu íntimo, mas é aquela coisa, você não precisava ter verbalizado, né? E aí eu falei, é difícil. Não volta. E aí o Luca pegou e foi mesmo, né? Foi. E é uma coisa assim que eu falei na formatura do Mateus depois, que é o do segundo, porque a gente vai ficando mais. Calejada, dói igual, mas você entende já essa fase. E eu falei na formatura do Mateus, eu tinha que dar um recado, e eu falei assim, aproveitem essa formatura, porque nunca mais os dias serão os mesmos. É verdade. Eles vão estudar, eles não vão mais ter a rotina do colégio, né? Daquela de pôr uniforme, tomar café da manhã, sair correndo, porque às 7 tem que estar no colégio. É outra história. Traz seus benefícios, sempre. Eu acho que quando a gente planta direito, e isso eu sempre fiz questão de fazer com meus filhos,
Por isso que eu quis o pode em uma mesa. Porque a mesa é muito simbólica, né? E trazer teus filhos à mesa, entendeu? E se for para abrir uma cerveja, vamos abrir uma cerveja. Se for para comer um pão com presunto e queijo, vamos comer um pão. Vamos estar aqui na mesa, né? E vamos estar conversando. Eles voltam. Falaram para mim, seu filho vai voltar na primeira semana uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois não volta mais. Meu filho sempre voltou, meus filhos sempre voltaram. Mas eles foram, entendeu? E tá certo, e tem que ir, entendeu? E tem que ir. Mas, e tudo isso incluso com a menopausa e com toda essa mudança... A gente fica... É um negócio assim, né? É que eu acho que a gente prepara eles para esse momento. Mas a gente não se prepara. Não, nunca estaremos preparadas. A gente não se prepara o suficiente, a gente sabe... Voltando ao primeiro episódio, aquelas que resolveram ser mãe de fato, né? Aquelas que abraçaram a carreira, né, da mãe. Eu acho que a gente não tá preparada nunca pra ir embora. A gente sabe que eles têm que ir e quer que eles vão e tá tudo certo. Mas estar preparada pra isso não tá na gente. E quando, como você falou, quando volta ou você volta bem, volta ok. Você tá feliz quando volta. Você tá diferente. Que volta, às vezes volta acompanhado e tá tudo certo, entendeu? E que alegria ter mais gente dentro de casa. Mas é diferente, entendeu? Você sabia que eu só tenho 3? Só três. Por causa da Poliana. Ih, Poliana. Porque, se eu não tivesse na menopausa, né, e a Poliana voltasse à obstetrícia, eu podia ter um quarto. Ela sempre falou isso. É porque a gente é mãe que queria ter quarto. Não é, porque porque a Lelê, a minha segunda, a Letícia, nasceu com a Poliana. E foi, assim, foi o parto normal, né? Porque eu falei que dependia do parto do médico. Verdade. E aí, quando eu engravidei da Fefe, a primeira coisa, liguei pra Poliana, né? Estou grávida. Estou grávida e tal, né? Marcando. E a Poliana falou assim, não faço mais obstetrícia. Aí eu fiz assim, como assim? Você tinha que ter avisado antes. Faz 6 meses, daí eu falei, custava ligar na minha casa! Custava ligar pra mim! O que eu faço agora? E aí, ela me indicou, não vou entrar nesse mérito, nem sem nomes, mas assim, foi uma coisa não era Poliana. Não, foi uma coisa muito boa. Daí eu falei assim, você vai voltar? Né? Aí eu continuei nas consultas e tal, e eu falava assim, você vai voltar? Não, então eu tive que encerrar a minha carreira. Ela falou assim, aí eu falei, encerrei minha carreira de mãe. Encerrei minha carreira de mãe. O Eduardo, fica aqui registrado, ele queria um quarto. Porque assim, eu acho que deve ser. E aí quem estiver mas eu queria ter quarto. Não, porque daí o Eduardo, assim, eu acho que isso era uma coisa meio nipônica, porque ele falou assim, tivemos o Kaique, menino. Aí 2 meninas. Agora tem que fechar com Aí a gente fecha com o menino pra eles cuidarem das meninas. Uau, nipônica e machista, né? E aí digamos aqui. Eu não consegui entender a lógica. Daí eu falava assim, oi? Daí eu falei, mas a gente tem que cuidar? Não, porque assim, né? Esse peso, né? Aí eu falei assim, a Poliana, sem fazer obstetrícia. Eu tenho que arranjar um argumento. Porque se eu falasse não quero, podia ser uma rusga familiar, uma né? rusga, Eu também não ia colocar a Poliana nessa crise conjugal. Não. E aí eu peguei assim, já era só eu. eu. Poliana na crise conjugal. Mas essa. E olha, há peripécias com a família dela, há peripécias incríveis. A irmã dela, o parto que eu fiz da irmã dela, simplesmente foi no dia que eu estava fazendo a mudança para a clínica nova. Então, assim, eu tava no meio da mudança, carregando coisa, caixa. Vamos pro hospital. Eu parei tudo, fiz o parto dela e voltei pra terminar a mudança. Então, realmente... E nem foi com o pessoal da mudança lá, foi só você. Foi só eu. Então, nem chamou o carregador e falou, viu, você me ajuda ali, tá nascendo um nenê. E essa história de a gente ter altas histórias, você sabe que uns tempos atrás, eu tava com o cabelo curto, né? Tinha o cabelo curto, a Raquel... E eu tava com o cabelo tingido. A Raquel também tava com o cabelo mais curto. Não tava liberta ainda, como eu não estou. A gente tava parecida. E aí, ela foi um tal de começar a me perguntar assim, escuta... Você é irmã da Raquel? E pra mim, no assim, mercado, perguntava. Não, tal, ela... Você é irmã da Poliana? Não, tá, até que a gente combinou lá pelas tantas, porque eram tantas pessoas que perguntavam, que eu falei assim, olha, Raquel, eu não sei você, mas eu comecei a dizer que sou. Tô com preguiça de explicar. Na gestação da Letícia, eu tive que fazer aquele teste de glicemia lá, que tinha que tomar um copo de açúcar, assim, foi o pior teste da minha vida. E aí eu tava com o cabelo curtinho, a Poliana também tava com o cabelo curtinho, eu tava sentada lá e eu falava assim pras meninas, deixa eu pôr uma bolachinha salgada na boca. Eu juro que eu nem engulo, assim, só pra te dar... Não pode, senão a gente tem que começar tudo do zero. Nossa. E aí eu com um livro assim, ó, e só pensando em não vomitar, porque eu tava grávida. Você toma um copo de açúcar, e aí entrou uma enfermeira e falou assim, nossa,
Eu achei que era a doutora Poliana. Aí eu olhei pra ela assim, eu tava muito feliz com a Agora, Poliana né? aquele dia. E eu fiz assim, eu estou aqui por causa dela. Não estou querendo ser ela agora. Daí eu Ah, falei, meu estou aqui Deus. por causa dela. E E aí, a gente assim, tem, a aí gente eu tem não, histórias. eu não engravidei mais. Mas Porque sabe a que Poliana quando o não Lucas voltou. saiu de casa, foi tão difícil assim pra mim, quando o Lucas saiu de casa, porque era o primeiro, fique claro pros outros dois que eu vou sentir dos 3. Mas Isso. tudo bem. Vai precisar de terapia. Ah, tudo bem. Vai que Não, seja. eles sabem Vai, disso. Quando foi o primeiro, aí eu falei, Fernando, não foi adotar outra criança, porque foi embora. Ele falou, tá bom, cada vez que sai um, nós adotar um, nós vamos ficar adotando criança por causa da vida. Aí providenciamos o gato, entendeu? Ah, o gato entrou aí, a perfeito. gata, a Então, primeira gata é pra Cada isso. um dá o seu jeito, dá a sua solução. Eu comecei, olha, veja que interessante. Depois que as meninas saíram, é que eu comecei a pensar, fazer aquela pergunta, né? O que eu vou fazer agora? E é gozado que, sabe, Silvia, que a gente demora pra gente redescobrir das coisas que a gente gosta. Sim. O que a gente... Porque não são as mesmas. Não são, mas a gente... Porque a gente já é outra pessoa, É, né? A gente é outra, mas a gente olha pra trás e fala assim, nossa, eu gostava de fazer isso. Será que eu ainda gosto de fazer isso? É muito Nossa, há bom. muito tempo que eu não faço tal coisa. Então, esse tempo foi o tempo que eu comecei a voltar pra trás e estou nesse processo ainda. Buscando de o seu buscar o meu RG. O RG. Então, assim, tem que ter a saída delas. E isso tudo coincide justamente com a fase assim, também estou na pós-menopausa, né? Veio tudo junto, tudo isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, depois que passa, que a gente faz a retrospectiva, que a gente olha, parece muito fácil. Não é fácil. Não. Mas eu acho que a gente tem que tirar o proveito, principalmente da maturidade, da sabedoria, que a gente tem um pouquinho a mais pra gente poder sair disso daí, entendeu? E agora eu faço só mais uma pergunta e rapidinha, porque a gente tá com o nosso tempo estourando. Mas você não acha também que a gente deviam existir mais falas, artigos, podcasts, que seja sobre os outros sintomas além dos calores da Sim. menopausa? As mulheres não conhecem. Não conhecem. E eu tive um sintoma que foi, eu menstruei por muitos dias em seguida, de maneira muito fluxo. E eu achei que isso era falei, Senhor, agora eu vou menstruar para a humanidade nessa altura da minha vida? E não era, e aí a minha gineco falou assim, não, é um dos sintomas e tomou algumas providências, e aí ninguém tinha me falado sobre isso. E você pensa que você virou um ET, porque você não ouve esse sintoma, você ouve calor, Só. entendeu? Você E ouve... aí, quando a gente não tem calor, aí Maria Silvia fala assim, você está ótima, mas você não tem nada. Você não tem nada. E a a gente pessoa subestima os Não outros é? sintomas. Então eu acho assim, fica uma dica para que se falem dos outros sintomas. Porque existem, porque aí a hora que eu falei que eu tive esse sintoma, pessoas muito próximas a mim, e aí entra no tabu que a gente está tentando desconstruir, que a Poliana, maravilhosa, tá falando que faz parte da vida, é um processo, assim como a menstruação a gente tem que desconstruir para as meninas mais novas, e Sim. o absorvente, e ficou manchadinho. Vamos desconstruir tudo isso, gente, faz parte. Sim. Eu acho que a gente tem que desconstruir a menopausa também, os sintomas, porque a hora que a gente fala que a gente teve sintoma, a fulana do teu lado, que é íntima, mas eu também tive isso. Falei, Senhor, então por que ninguém falou isso pra mim? Porque Eu achei que eu tava ficando com Alzheimer. Exato. A gente Não mas é? eu já sou, assim, nossa, assim, de não lembrar nada, de tudo, assim, ser esquisito. Eu acho meu cheiro, eu tava sentindo esquisito, meu cheiro, parece que meu cheiro mudou. Isso. E aí, assim, a gente mais ressecada em tudo, e assim, eu não tava tendo calorão, então não é a menopausa. Isso, entendeu? Entendeu? Então Assim, eu acho que a gente não é tem que menopausa, desconstruir porque eu não tô tendo isso. calor, Porque você não presta atenção nisso. Existem outros sintomas, né? Existem. Doutora. A Como gente- doutora agora. Então, a gente tem que prestar bem atenção assim, eu acho que são os dois extremos. A gente também tem aquele outro lado, Silvia, das mulheres que às vezes elas acabaram de fazer 40 anos e elas acham que porque elas fizeram 40 anos elas estão na menopausa. Então elas já chegam, doutora, então eu estou na menopausa, agora quais são as preocupações que eu tenho que ter com a menopausa? 40 anos, 10 anos antes. Sim. Hoje a menopausa, ela é mais tardia, ela vem mais perto dos 50. Claro que alguém vai dizer, mas eu conheço a fulana que entrou com 42, Sim. com 43. São já exceções. A regra, a grande maioria entra mesmo a partir dos A não 50. regra. Né? A não regra. A não regra. A não regra é a partir dos 50 anos de idade, ou próximo disso.
Mas o fato é que quando a gente vai chegando perto disso, muitas vezes o primeiro sintoma pode não ser, de fato, a onda de calor, né? Então, às vezes a mulher de 40 anos chega, eu tô com onda de calor, acho que eu tô na menopausa. Não é, ela tá com outra questão. Você mora em Piracicaba só. A gente tá precisando aprender a se adaptar a uma temperatura aqui agora, mais alta, cada vez claro. mais. Enfim. É outro pode, é questão outra ambiental coisa, isso. É outra coisa. Mas a gente, de fato, tem alguns outros sintomas que não necessariamente são sintomas que você já vai tratar naquele momento, mas ele faz parte de uma pequena construção que vem vindo de várias coisas para dizer, olha, você está começando a chegar numa fase em que pode ou não culminar com a onda de calor. Sim. Mas a gente está tendo alguns sintomas e cabe aí ao médico fazer essa orientação, porque as mulheres ficam perdidas, elas ficam esperando uma única coisa e quando elas não têm aquilo, elas falam assim, eu passei pela menopausa e eu não tive nada. Eu falo, você não teve nada? Não tive aqueles Ela não calorões. foi ao médico. Eu não tive aqueles calorões. Ela teve todo o resto. Todo o resto. E ela não entendeu que aquilo Não era validou, normal, não validou, que ela não validou. sofreu Mas com é porque a gente aquilo, aprendeu, é um tabu. que ela sofreu com aquilo que Sim. ela podia ter resolvido. Sim. Não, e assim, o fato de não ter o calorão, ela, assim, muitas vezes ela não vai ao médico. Isso, né? é isso que eu tô Não, mas a falando. Poliana, assim, perguntou pra mim, você tá tendo, na primeira, você falou assim, você tá tendo sintomas? Eu fiz assim, não. Assim, eu falei que eu não tinha, porque Sim. eu não tava tendo calorão. Exato. E aí depois ela falou um monte de coisa, daí eu fiquei pensando em casa, falei, nossa, acho que eu tenho um monte de coisa. Então Acho é que eu tenho isso. tudo Acho que eu tô isso. tendo um monte Não. de coisa. Se a gente pode responder as nossas ouvintes e as nossas, não sei como chama, as que seguem a gente, busquem, existem outros sintomas. Certo, Existe. doutora? Precisa procurar isso, precisa falar isso, porque Precisamos tem falar. ajuda, porque a gente tem ajuda para isso, a gente não tem que sofrer por conta Não. disso. Não. E é normal, faz parte da vida da gente. Faz parte. E agora, Dona Raquel. a nossa segunda pergunta de praxe. Poliana, se você pudesse voltar e falar com a Poliana de 15 anos, o que você falaria para a Poliana de 15 anos? De 15 anos. Muito bem. Olha, faz tempo, né? Não faz. Olha, mas vamos lá. Eu acho que o que eu falaria, eu diria para ela assim que ela não ficasse com medo, que ela ia falar bastante. Que ela ia falar bastante, que ela ia falar em público, que ela não ficasse daqueles... Vocês não têm noção de como eu era tímida aos 15 anos de mesmo? idade. Era uma timidez tão patológica que eu me lembro que eu saía com a minha mãe na rua e a minha mãe falava assim, Poliana, entra ali naquela loja, pergunta pra mim quanto custa aquilo ali. Aí eu não. Aí vai você. Eu não ia, eu parecia um bicho do mato. Mas assim, eu não falava com ninguém. Eu nem olhava para as pessoas. Eu era uma coisa... Então, veja que interessante. Aí vai passando o tempo, né? Teve uma experiência lá com 16 anos, quando eu morei fora do Brasil, que fez com que eu reconsiderasse essa questão da timidez. E dali pra frente, né, toda uma construção, a profissão foi pedindo para que eu também, né, fosse tendo uma outra abordagem das coisas. Eu gostava de dar aula, gostava desse movimento, então fui falando. Hoje eu sou falante demais, tem que até cortar, né, tem que cortar, ela não para de falar. É que não é pedir, os 15 anos você tem que Pois né? tem que repor tudo aquilo que, né, tudo aquilo não que falou. eu não falei. É. Mas eu falaria isso pra ela, eu falei, olha, vai tranquila, porque você vai se dar muito bem no sentido de que você vai falar muito, essa timidez tua vai embora, Sim. você vai ser muito feliz sem essa timidez, porque a timidez é uma coisa que atrapalha muito, né? Uhum. Então eu acho que eu diria isso pra mim aos 15 anos, eu me deixaria mais tranquila naquela época, Que bom. entendeu? Que bom. E é isso, gente. Acabou mais um. A gente sempre deixa vocês com um gostinho de quero mais. Lembra de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente no Instagram, de recomendar. Vocês pediram um tema tão legal, a Poliana veio aqui, gastou o tempo dela com a gente. Foi muito querida, foi muito bem-vinda. Compartilha, manda pra tia, manda pra avó, manda pra amiga, manda pra quem vocês quiserem, tá bom? Até a próxima mesa. Obrigada. Tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada, Poliana. Obrigada pelo carinho, querida. viu, meninas? Muito obrigada.